Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Academia de Neurônios. Eu sou Soraya, especialista em absolutamente nada. E eu tô aqui porque eu quero bater um papo sobre algumas descobertas que eu fiz. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu assisti o filme Pobres Criaturas e fiquei com algumas pulgas aqui atrás da orelha. E falei assim, vou dar uma fuçada para ver o que eu descubro sobre as conexões que podem existir entre esse filme e esse livro aqui. Me pareceu muito assim, similar, né, as histórias. Tá certo que ocorreu com uma mulher, o Frankenstein sobre um homem, mas aí eu fui dar uma estudada e eu quero compartilhar com vocês o que eu descobri. Vamos começar pela própria autora do livro, a Mary Shelley. Bom, ela era inglesa e a mãe dela foi ninguém mais, ninguém menos do que uma das primeiras mulheres que começaram a pensar, a ter ideias e a difundir essas ideias lá na Inglaterra do século XVIII sobre o que seria hoje chamado feminismo, direito das mulheres. Sim, a mãe de Mary Shelley era Mary Wollstonecraft. Essa mulher viveu apenas 38 anos, mas fez muita coisa, e numa época em que era literalmente tudo mato mesmo. Caso vocês não saibam, na Inglaterra, no século XVIII, os direitos civis das mulheres eram inexistentes quase. Elas eram coadjuvantes do marido, ou do pai, ou do irmão. Elas tinham que ficar submetidas a algum homem da família, não tinham direito à herança. Se casassem, elas não iriam, tivessem uma fortuna própria, quem iria administrar essa fortuna era o marido. Enfim, votar então, gente, nem pensar. Isso daí, você pensar muito longe. Ter profissões que poderiam ser chamadas masculinas também não era possível, como ser um advogado ou ser político ou política, né? Esses espaços da sociedade não eram permitidos para as mulheres. E a Mary, a mãe da Mary Shelley, a Wollstonecraft, ela começou a brigar com isso. Ela começou a se manifestar na política, na sociedade. E uma outra coisa também é que ela não se casou, pelo menos no primeiro momento, e teve alguns romances solteira. Na época, era um negócio muito sério. A Mary, ela não era de uma família de camponeses, ela era de uma família de classe média. Mulheres de famílias de classe média que se perdessem porque tiveram relacionamentos com homens sem se casar, elas eram marginalizadas e muitas vezes elas eram colocadas em prostíbulos. Ou seja, o lugar da sociedade que cabia a uma mulher que tivesse esse tipo de comportamento sexual mais liberal era se prostituir. E veja a dificuldade que ela enfrentou. Ela literalmente não era nem capinar mato, era capinar pedra. É claro que o preço que ela pagou foi bem alto, o preço pessoal. Ela acabou ficando grávida de um rapaz que não quis assumir o relacionamento com ela, ou seja, ela teve uma filha sem se casar, que é um total escândalo. E isso o que significa? Significa que a sociedade, na época, no século XVIII, jogava as mulheres para a marginalidade. Elas não poderiam frequentar os mesmos ambientes das famílias de bem, das mulheres que eram casadas formalmente, com filhos, a família. Isso prejudicava até mesmo os filhos dessas mulheres. Como eu falei, sobrava apenas a prostituição. Era muito difícil ter uma ou outra mulher que escapasse disso e tivesse uma vida, por exemplo, de cortesã. E lembrando, tudo isso ela passou desse drama pessoal particular, inclusive de depressão, tentativa de suicídio. Ao mesmo tempo, ela lutava escrevendo textos
que traziam ideias sobre igualdade de gênero entre homens e mulheres. Não as mulheres se impor sobre os homens, mas um trabalho equânime entre os dois trabalhando juntos, cada um em sua área, mas ambos tendo seu espaço na sociedade. E foi graças não só a esses documentos que ela publicou, a todo o drama pessoal dela, a ideia que ela disseminava, e começou a influenciar outras autoras que vieram depois. A gente pode ver, por exemplo, ali nos romances de Jane Austen, que parece que sim, literatura para mulher, né? Uma coisinha fofa, romancezinhos que dá tudo certo. Posso falar aqui sobre Orgulho e Preconceito, que virou filme, ficou famoso, ou mesmo Razão e Sensibilidade, que também virou filme. Mas dentro do enredo desses livros, você vê ali umas pitadas onde as mulheres se manifestavam e começavam já a tirar as suas asinhas para fora, que já mostrava uma vontade de não ficar restrita ao papel da mulher da época, que era simplesmente ser uma dona de casa, um enfeite bonito para a família, criar os filhos e fazer companhia para o marido. Justamente essas sementes que a Mary Wollstonecraft jogou assim no ar e que foram sendo pegos por outras pessoas no decorrer dos anos. Outro romance também que a gente percebe tem um cheirinho ali da influência da Mary é o livro da Charlotte Brontë, Jane Eyre. Nesse livro você vê uma personagem feminina muito independente, luta a vida toda para se estabilizar, ela acaba tendo seu próprio dinheiro e se firmando como uma figura independente, independente da família dela e independente até mesmo do amor da vida dela. E isso não impediu que ela vivesse um amor. E essa daí, inclusive, é uma ideia que eu gostei muito. Não é porque é uma mulher independente que ela não vai ter um amor, não vai ter um relacionamento. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tanto no Jane Eyre, como no Razão e Sensibilidade, quanto Orgulho e Preconceito, elas têm a sua posição firmada como indivíduos do sexo feminino, mas ainda assim têm seus amores, conseguem se realizar emocionalmente. Isso é muito interessante, eu gostei muito dessas colocações. Então, só para vocês entenderem, nessa época, no século XVIII, o que a Mary queria? Que as mulheres tivessem o direito também de ter educação, também de ter o seu trabalho, seu lugar na sociedade, que isso era negado a elas. E que também elas pudessem ter uma educação racional, para ter o desenvolvimento da racionalidade, como era feito com os homens também. E cá entre nós aqui, a influência dela não foi só sobre mulheres, foi sobre homens também. Nós podemos citar John Stuart Mill, que foi um filósofo político, que pegou algumas das ideias dela e desenvolveu na política também. Outro que foi tocado pela influência dela foi Alexandre Dumas Filho, que escreveu o romance Dama das Camélias. E dentro do romance, ele traz algumas das ideias que ela defendia. Ou seja, não era só mulheres que ela estava influenciando, mas eram homens também. Nesse ponto, acabou a história da mãe dela. Mas nem só de pura desgraça era a vida dessa pobre mulher. Ela acaba por encontrar um homem compreensivo que gostava dela e entendia os pensamentos e respeitava o que ela pensava, chamado William Godwin. E voltamos aqui ao filme Pobres Criaturas. Como se chamava o pai da Bella? Dr. Godwin. Eu cheguei a assistir algumas críticas sobre o filme que eles imaginavam que o fato do doutor se chamar Godwin é porque ele era o criador e que era uma referência a Deus, etc, etc. Porque God é Deus em inglês. Mas, descobrindo isso sobre a Mary Shelley, que o pai dela se chamava William Godwin, eu fiquei pensando se de repente
como o autor não teria colocado esse nome para, tipo, homenagear o pai da Mary Shelley. Outra coincidência é que a mãe dela, a Mary mãe, morreu praticamente depois que ela nasceu, em torno de 10 dias depois. Ou seja, ela era órfã de mãe e ela foi criada pelo pai. William Godwin era um filósofo, jornalista, escritor que era anarquista. Ele compartilhava as ideias de uma liberdade da educação também. Então, a Mary Shelley, assim como a Bella do filme Pobres Criaturas, também era órfã, né? E foi criada por uma pessoa muito instruída, chamado Godwin. Ela convivia com as pessoas que habitavam aquele círculo intelectual do pai. E isso moldou bastante a visão de mundo dela, e ela pôde se expressar de uma forma mais igualitária do que a mãe dela. Ou seja, uma primeira fenda em toda essa parede contra aos direitos das mulheres tinha sido aberta. Tá vendo a volta aqui que eu consegui fazer? É isso que eu quero que vocês percebam. Estudar e ler, ele vai abrindo umas janelinhas na nossa cabeça e que podem ser até muito divertidas. Eu, pelo menos, gosto de ficar fazendo essas pesquisas e descobrindo fatos conectados para depois até trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não encerrei esse assunto, eu vou trazer mais coisas aqui que eu estou pesquisando, que eu estou lendo a respeito. Muito obrigada por vocês que ficaram até o final do vídeo. Se gostaram, dá aqui um joinha ou dá um dislike também. Se inscrevam no canal se vocês quiserem e vou trazer mais assuntos desse tipo. Me aguardem. Beijos!